possível não acreditar em Deus, mas ainda assim ter um medo visceral do inferno. Parece uma contradição completa, né? Um paradoxo. Totalmente, mas é uma experiência psicológica muito, muito real para um monte de gente que abandona a fé. E é exatamente essa jornada que a gente vai analisar hoje. É fascinante. É fascinante porque levanta uma questão. O que acontece quando a sua lógica muda, mas aquele medo emocional, sabe? Aquele que foi gravado lá na infância simplesmente se recusa a ir embora. É uma verdadeira batalha. E para explorar essa batalha, a gente tem aqui duas análises do youtuber e ex-católico Alex O'Connor. Na primeira, mais antiga, ele é super sincero sobre esse medo persistente do inferno, mesmo já sendo ateu. E na outra, mais recente, ele detalha o processo lógico que usou para finalmente se livrar desse fantasma. Então, a nossa missão aqui é essa, mergulhar na psicologia da desconversão. A gente vai tentar entender as raízes desse medo, seguir o raciocínio do O'Connor passo a passo para desmontar isso e, no final, discutir o impacto que essas crenças de infância têm na gente, né? Exato. Muito depois de a gente ter abandonado tudo conscientemente. Bom, vamos começar pelo ponto de partida que eu achei de uma honestidade impressionante. Sim. O'Connor, já um ateu convicto, descreve que tinha o que ele chamava de blips de pânico. Eram tipo flashes de 5 segundos de puro terror. Do nada, né? Do nada. Ele dizia que o pensamento era assim: eu sou um pecador, eu vou pro inferno, vou morrer e sofrer por toda a eternidade. E aí, 5 segundos depois, a onda passava. E a razão tomava conta de novo. Exatamente. A parte racional do cérebro dele assumia e falava: calma, você nem acredita mais nisso. É a descrição perfeita de um conflito interno. E a análise dele sobre a origem disso, para mim, é o ponto-chave. Ele atribui tudo à doutrinação na infância. Totalmente. Pensa bem, o cérebro de uma criança não tem as mesmas defesas que um adulto. Ele é, assim, programado para absorver o que as figuras de autoridade dizem, pais, professores, como verdade absoluta. É um mecanismo de sobrevivência. É impressionante como essas ideias plantadas ali têm raízes tão fundas. Mesmo quando você corta a árvore da crença, as raízes continuam lá, sabe? Vivas no subconsciente. Com certeza. E o medo é uma das nossas emoções mais primais e mais eficazes para aprender. Então, quando você associa uma ideia a um medo existencial, tipo punição eterna, dor infinita, antes mesmo da criança ter um aparelho crítico para avaliar, você está criando uma conexão neurológica fortíssima. Nossa, é uma fiação emocional, né? É, a razão mais tarde precisa fazer um esforço imenso para reescrever aquilo. É quase como, sei lá, uma música que você odeia, mas que tocava muito quando você era criança. Você sabe que a música é ruim, mas a melodia aparece na sua cabeça do nada. Ótima analogia. E ele aponta para um detalhe teológico que alimenta isso, que é a ideia da salvação por Jesus. A boa nova. Isso, sempre apresentada como uma mensagem de amor, só que, para a salvação ser necessária, primeiro você precisa estar em perigo. Claro. Ou seja, a doutrina primeiro te convence que você nasceu em pecado, inerentemente falho, destinado a um fim terrível, para só depois te oferecer a solução. E o que eu acho mais sutil na análise dele é que ele não direciona a culpa. Ele não culpa os pais, os professores. Ele até fala que a família não era super religiosa. Verdade. O alvo dele é a instituição, a estrutura da doutrina. E aqui vem a parte mais contraintuitiva. O medo não apareceu quando ele era crente. Não. Pelo contrário. Na época, a fé dava segurança para ele. Ele se sentia protegido. O medo se manifestou com força total depois que ele perdeu a fé. Virou um resíduo psicológico. Um eco emocional que a nova lógica dele ainda não tinha conseguido silenciar. Exato. O sistema que protegia virou a fonte do medo. Então, por anos, ele conviveu com esses blips. Mas, em vez de só ignorar, ele fez algo diferente. Ele decidiu confrontar. E não com mais emoção. Não, com pura lógica. Ele decidiu, basicamente, entrar no campo de batalha do inimigo e usar as próprias armas dele contra ele. E essa estratégia é o centro da nossa discussão. É genial. Porque, em vez de só falar inferno não existe porque Deus não existe, ele adota uma abordagem muito mais engenhosa. Muito. Ele basicamente diz, ok, vamos suspender minha descrença por um momento.
Vamos assumir que o Deus cristão e o inferno existem exatamente como me ensinaram. Agora, vamos ver se a ideia se sustenta com as próprias regras. É um exercício de pensamento brilhante. E, para estruturar isso, ele se baseia em 4 pilares que um filósofo, o Jonathan Covenwig, identificou como a base da doutrina do inferno. Isso. O primeiro pilar é quase óbvio, a tese da existência. O inferno tem que ser um lugar real. Não pode ser só uma metáfora para o sofrimento aqui na Terra. Sim, porque se for só metáfora, não tem que temer depois da morte. A ameaça perde poder. Precisa ser um destino literal. Certo. O segundo pilar, imagino, é que esse lugar não pode estar vazio, né? Perfeito. Essa é a tese do anti-universalismo. A ideia de que algumas pessoas, talvez muitas, realmente vão para lá. Isso torna a ameaça pessoal. Crível. E o terceiro? O terceiro intensifica o terror. É a tese da não fuga. Uma vez lá, não tem saída. O castigo é eterno. Não é uma prisão com chance de condicional. Só a palavra eterno já é psicologicamente pesadíssima. Nossa mente nem consegue compreender direito. E é isso que assusta. Mas o quarto pilar, esse é a chave de tudo. Sem dúvida. É a tese da retribuição. E ela diz algo muito específico. As pessoas no inferno estão lá porque merecem estar lá. Ah. Não é um acidente, não é um erro do sistema. É um ato de justiça. O inferno, dentro dessa lógica, é a expressão máxima da justiça divina. E é exatamente aqui que o O'Connor encontra a brecha na armadura. Ele pega essa ideia de justiça e leva até o fim. Ele parte da premissa da própria teologia cristã. Se Deus existe, ele é, por definição, um ser de perfeita justiça e perfeito amor. E ao juntar essas duas ideias, um Deus perfeitamente justo e a tese da retribuição, ele constrói a refutação dele. Faz todo sentido. Se Deus é perfeitamente justo, ele só poderia mandar alguém para o inferno se a pessoa genuinamente merecesse, de forma proporcional àquele castigo. A justiça divina não pode ser arbitrária, teria que ser a justiça mais perfeita possível. Confesso que eu esperava um argumento do tipo, Deus não existe, logo o inferno não existe. Mas o caminho dele é outro, que eu não esperava. Ele usa a própria existência de um Deus justo a favor dele. Exato. E aí vem a virada. Ele pensa no tipo de inferno que assombrava a ele. O inferno popular, de tortura eterna, fogo, enxofre, sofrimento sem fim. A versão filme de terror, como ele mesmo chama. Essa mesma. E ele se pergunta, que tipo de crime uma pessoa finita, vivendo por 80, 90 anos, poderia cometer para merecer um castigo infinito e tão horrendo? A desproporção é a chave. Sim, a conclusão dele é que a punição é tão absurdamente desproporcional a qualquer pecado finito que é logicamente impossível que alguém pudesse ser justamente enviado para lá. E essa é a cartada final. A lógica se fecha. Ponto 1. Um Deus justo só envia para o inferno quem merece. Ok. Ponto 2. Ninguém poderia merecer justamente tortura infinita por pecados finitos. Certo. Conclusão. Portanto, um Deus perfeitamente justo não poderia enviar ninguém para aquele tipo específico de inferno. Ele não precisa provar que Deus não existe. Ele só precisa mostrar que o Deus justo que ensinaram a ele não poderia, pela sua própria natureza, presidir o inferno de tortura que ensinaram a ele a temer. O sistema entra em colapso. Por dentro. É uma solução muito elegante, porque não ataca de fora. Ela entra no sistema e mostra a falha. Então, ao desmontar essa versão do inferno, ele resolveu o problema principal. Mas o que me surpreendeu é que ele não para por aí. Assim. Ele leva em conta que nem todo cristão acredita nesse inferno de filme de terror, né? Sim, e isso mostra uma honestidade intelectual grande. Ele reconhece que existem visões teológicas mais sofisticadas. Como qual, por exemplo? A mais comum é a ideia do inferno como separação de Deus. Nesse conceito, o sofrimento não vem de um demônio com um tridente, vem da própria ausência de Deus, que é a fonte de todo bem, amor, justiça. O sofrimento seria a consciência eterna dessa separação, da oportunidade perdida. Exato. O que, convenhamos, ainda parece bem ruim. Sim, não é um passeio no parque. Definitivamente não. E o O'Connor reconhece isso.
que seria uma forma de sofrimento. Mas, como ele mesmo diz, essa ideia está a mundos de distância da imagem de ser queimado vivo para sempre. A natureza da ameaça muda completamente. Totalmente. O terror visceral, paralisante, é substituído por uma espécie de tristeza metafísica, um arrependimento eterno. É doloroso, sim, mas não ativa os mesmos circuitos de pânico. Entendi. Então, ao fazer essa análise, ele basicamente rebaixou o nível da ameaça. Ele pegou um monstro debaixo da cama, acendeu a luz e viu que, na pior das hipóteses, não era um monstro devorador de almas. Mas talvez a sombra de uma grande tristeza. E isso era algo com que a mente racional dele conseguia lidar. Exato. A jornada dele foi de um medo instintivo, gravado na infância, para uma análise fria, racional. Ele não precisou provar que toda e qualquer versão do inferno é impossível. Ele só precisou demonstrar para si mesmo que a versão específica que o assombrava era incompatível com o conceito de Deus que a originou. E isso foi o suficiente para desarmar a bomba emocional. Exatamente. E a conclusão a que ele chega é muito poderosa. Ele diz que se você acredita mesmo num Deus perfeitamente justo e amoroso, e você se esforça para ser uma pessoa boa, justa, então não há motivo para temer esse Deus. O medo nesse caso seria ilógico. Ele até brinca, dizendo que se você tem medo de um juiz perfeitamente justo, talvez o problema não esteja no juiz. É um ótimo ponto. Essa mudança de perspectiva é o que, no fim, dissolve o medo. A ideia de um Deus justo deixa de ser uma fonte de terror e passa a ser, no máximo, algo neutro, ou até reconfortante. Ele conseguiu transformar a figura que assombrava os pesadelos dele na própria premissa que garantia sua paz de espírito. Que jornada! Uma jornada em tanto. Recapitulando as ideias principais, então. O poder das crenças da infância é imenso. Pode criar medos que sobrevivem à lógica por anos. E para superar esses medos, às vezes não basta só rejeitar a crença. Às vezes é preciso um mergulho profundo. Um exame racional das próprias ideias que causaram o medo, usando a lógica do sistema contra ele mesmo. Exato. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Toda a nossa conversa foi sobre um conceito cristão específico de inferno e justiça. Isso levanta uma questão mais ampla. Como será que medos parecidos se manifestam e são resolvidos por pessoas que abandonam outros sistemas de crenças, com conceitos totalmente diferentes de vida após a morte, de karma, de punição? Nossa. É verdade. O que a jornada do O'Connor nos diz sobre essa tendência humana universal de internalizar narrativa sobre justiça e consequência. E sobre a luta também universal para a gente se libertar delas quando não nos servem mais.